Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do podcast Raízes Ouro Verde. Sejam muito bem-vindos a esse espaço semanal onde a gente recebe histórias e compartilha com vocês tudo o que acontece dentro da cooperativa nessa celebração dos 35 anos da Sicredi Ouro Verde. Muito bom ter sempre vocês aqui com a gente. Esse é o 32º episódio de 35 histórias contadas por aqui. E nós agradecemos a participação de vocês e já reforçamos onde estão disponíveis esses episódios, todos os que já foram divulgados. Estão nas principais plataformas de podcast, no nosso canal do YouTube e também no nosso site da campanha dos 35 anos, que é sicrediouroverde35anos.com.br. Já estamos, né, como disse o Bruno, no 32º episódio. Já estamos nos encaminhando cada vez mais para o finalzinho desse projeto, né, Bruno? Já começou a dar saudade. Com certeza. Mas a gente ainda tem temas importantes que a gente quer conversar com vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é um dos princípios do cooperativismo, o 6º princípio do cooperativismo, que é a intercooperação. E a gente vai entender um pouquinho mais o que é isso hoje. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje, aqui na nossa sede administrativa da Sicredi Ouro Verde, duas associadas da Sicredi Ouro Verde, né? Envolvidas também, coordenadoras de núcleo, mas hoje elas estão aqui para representar duas cooperativas do agro e que tem essa relação de intercooperação com o Sicredi. Então, Eliane Menezes Sayed, gestora da Coabra, e Alice Sabará, gestora da Coopermutum. Sejam muito bem-vindas aqui ao Raízes Ouro Verde. Obrigada. Que bom, obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, né? Em celebração aos 35 anos. Obrigada. Obrigada. Essa nossa pauta de hoje, ela é muito esperada, né? E ela tem um grande significado dentro do cooperativismo e a gente está muito feliz de receber vocês hoje aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Só que antes de entrar ditamente na pauta, gostaríamos que vocês se apresentassem usando esse gancho do nosso podcast, que é o nome Raízes. Quais são as raízes da Alice? Quais são as raízes da Eliane? Contem pra gente, se apresentem, tanto na vida pessoal quanto na vida também profissional. Então, eu falo assim que eu já nasci dentro do cooperativismo. Meu pai sempre foi cooperativista, já era associado lá em Santa Catarina, quando a gente era criança, entregava a produção numa cooperativa. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, ele foi lá e disse: a minha filha quer trabalhar aqui na cooperativa. E lá eu comecei a conhecer o que era o cooperativismo. Trabalhei lá por 5 anos, mudei para o Mato Grosso no ano de 1986. E quando eu vim, eu já tinha filho e tal. Ele já tinha arrumado um serviço para mim. Adivinha onde? Numa cooperativa. Trabalhei durante mais 4 anos e meio na Cevale. E aí lá estavam montando essa cooperativa de produção de suínos. E a diretoria foi conversar com meu pai de novo, que ele era... Onde eu trabalhei, ele sempre era associado também, né? E eles falaram para o meu pai: chama ela para trabalhar conosco. E foi nisso que eu fui trabalhar na Coopermutum, há 34 anos atrás. Quando começou, não tinha nada. Começou desde os documentos, naquela época, tudo eu ajudei a montar. E estou lá até hoje. Que história linda. História muito boa. E dentro disso também, depois fui conselheiro do Credimutum, conselheiro fiscal durante, acho que foi 4, 5 anos. Depois fiquei uns anos fora, daí fui convidada também para participar do Conselho Fiscal aqui da Ouro Verde, durante 6 anos. E continuo aí. Só sei falar de cooperativismo. Uma história. Vai render hoje aqui, vai. Bom, eu sou casada, né? Tenho 3 filhos. E a minha história no cooperativismo, né? Eu vim do interior. Eu nasci em Pedra Preta, no estado de Mato Grosso. E a minha primeira experiência foi em Guarantã do Norte, uma cooperativa dos produtores rurais. E quando eu saí de Guarantã, que fui para Cuiabá, e aí foi seguindo, né? Eu falo que é o sangue verde, né? Que depois que a gente é picado, né? A gente não consegue sair mais, né? E aí eu comecei a viver essa experiência em Guarantã do Norte e fui para Cuiabá para estudar, que o objetivo, né? Que eu não tinha a minha primeira formação ainda, que é a contabilidade.
E lá eu vivi uma nova experiência no cooperativismo. E aí foi. E esse sangue verde que eu falo, né? Eu falo do sangue verde, do coração verde, porque a gente vai se aprofundando, e como diz o tema, né? Raízes. Eu achei muito lindo. Por quê? São as nossas raízes, né? Da onde a gente veio, o que a gente vai fazendo, né? E hoje eu estou na Coabra, trabalhei 15 anos. A minha primeira experiência que eu tive em Guarantã, o primeiro teste que eu fiz, tudo, foi na antiga Cosecrer ainda, para você ter uma ideia. Então, foi muito bacana, né? Muito aprendizado, muitas pessoas que você vai conhecendo. E aí, trabalhei 15 anos numa cooperativa lá em Cuiabá. Saí e comecei esse trabalho na Coabra, que tô celebrando 15 anos agora, em março do ano que vem, que eu celebro. Então, hoje eu estou como gestora da Coabra, uma cooperativa do ramo agro. Nós temos, hoje, 238 cooperados. Então, um grande desafio. A sede fica em Cuiabá e temos as filiais, inclusive uma aqui em Sinop. Então, é uma experiência, né? Fui conselheira também do sistema Sescope, fiquei um tempo ali como conselheira. E como coordenadora do Sicredi, eu estou, acho que, praticamente desde o começo ali, efetivo, suplente, a gente vem fazendo um trabalho. E tem uma experiência bacana da Coabra com o Sicredi, muito bacana, porque quando eu entrei na Coabra, a Coabra ainda não era associada a uma cooperativa. E aí a gente fez um movimento, o conselho muito participativo, e a Coabra se associou, né? Então, tem uma história muito bacana com o Sicredi Ouro Verde também. Quero agradecer por a gente estar aqui, estar celebrando também com vocês, tá bom? Legal. Eu acho que, então, seria legal a gente explicar um pouquinho também para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, um pouquinho do que fazem as duas cooperativas, né? Porque até agora, em todos os episódios, a gente falou muito das nossas cooperativas, né? Da nossa cooperativa financeira, do ramo financeiro, né? E como atuam, então, as cooperativas, a Coabra e a Coopermutum, né? Fale um pouquinho pra gente também da diferença que elas fazem para os seus associados. Então, a Coopermutum, ela foi fundada nas épocas de crise, também lá dos anos 90, com o intuito de verticalizar e ver outras opções de renda para para as pessoas que tivessem interesse em associar, né? E foi feita uma pesquisa e eles decidiram, né, nessa pesquisa, que iam criar suínos para consumir o milho, que na época não tinha valor nenhum. Então, essa foi o início, que hoje, se você olhar hoje o que vale o milho, né, perto do que era naquela época. E desde aquela época, então, ela já, no início, já foi associada fundadora do Sicredi. Já eram os mesmos, na verdade, que iniciaram lá a cooperativa, o Credmutum, na época, eram os mesmos que tinham fundado a produção de suínos. E de lá para cá sempre foi parceira, sempre que precisou de um recurso, o Sicredi está junto. A cooperativa movimenta 100% dos seus receitas, digamos assim, toda ela movimenta dentro do Sicredi. Claro, tem conta em outros bancos, mas o valor que é recebido é 100% Sicredi. Legal. A Coabra, quando o segmento dela, né, do ramo agro, e nós temos ali hoje os produtores que ficam aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e todo o território praticamente ali. Ela começou em Campo Grande, a cooperativa. E aí, depois, a gente abriu em Mato Grosso e começou a atender todos os produtores, né? E quando a Coabra fez essa mudança de Mato Grosso do Sul para Cuiabá, que ficou a sede, teve as outras filiais, né? Inclusive aqui em Sinop, Rondonópolis, né? Então, tem algumas filiais espalhadas. E hoje, o objetivo maior da cooperativa, nós temos o sócio fundador, que ele fala que é servir o cooperado. É servir o colaborador e servir o cooperado. Então, o que nós fazemos? A gente faz a intermediação das commodities, das negociações de milho, soja, algodão, a parte de insumos também. Inclusive, esse relacionamento Coabra e Sicredi começou em 2011. E hoje, o Sicredi, praticamente, assim, das movimentações, como a Alice comentou ali, das movimentações da cooperativa,
praticamente todos os nossos contratos, a movimentação passa pelo Sicredi Ouro Verde. Então, hoje, a Coabra atende esses produtores, que muitos também são associados do Sicredi Ouro Verde, né? Então, a gente atende, faz as movimentações e tem todo um apoio ali. Então, hoje, a Coabra, o objetivo maior é atender esses cooperados, né? Inclusive, o Sicredi, nós estamos com um projeto aí agora, que ele está nos apoiando muito no investimento, que é na construção do laboratório aqui em Sinop. E é o Sicredi que está apoiando a gente nesse investimento, que nesse mais um projeto. Serviço que vai ser oferecido mais um serviço para os associados na movimentação de algodão, que faz a classificação visual e do HVI, né? Do projeto. Legal. Falando ainda de intercooperação, para a gente falar na prática, né? Como que vocês definem esse conceito? Acho que para a gente aprofundar um pouquinho mais. Intercooperação é o relacionamento que, o exemplo da cooperação que ela tem com o Sicredi, com outras entidades, que também pode ter Sicob, pode ter, e com outras cooperativas, tipo de transporte, ela pode ter, como se diz, tem a intercooperação horizontal e a vertical. Então, horizontal é com cooperativas dos ramos, né, digamos assim. E vertical seria com o Sescope, com a CB, como o Sicredi tem com a Central. Então, que tem vai numa pirâmide, onde tem os que orienta como funcionam as outras cooperativas lá como é que chama? No horizontal. Legal, assim. legal. A Coabra, ela está celebrando agora 25 anos. E desses 25 anos, tem um projeto aí que o Sicredi, né, a intercooperação entre Sicredi e a Coabra é muito nos projetos sociais, né, além de outros, mas também no projeto social. Então, o que eu vejo da intercooperação? É duas cooperativas ou mais se unindo por um objetivo comum, para atender quem que ganha com tudo isso? A comunidade que nós estamos inseridos. Então, hoje, nós temos o projeto, que é o Encanto de Beleza, e o nosso grande parceiro, aliado, e a intercooperação na veia mesmo, é o Sicredi. E a gente atende essas associações, algumas que ainda não eram cooperadas do Sicredi, e se associaram, e a gente começou a fazer esses projetos com essas cooperativas. E nós temos esse encontro anualmente. Então, a intercooperação, para mim, o que a gente pode fazer de melhor? Vem cá, Sicredi, vem cá, Coabra, vem cá, outra cooperativa, a gente se juntar e fazer uma coisa grandiosa. E eu vejo hoje o Encanto de Beleza, eu sou muito grata ao Sicredi, a Coabra é muito grata ao Sicredi, porque a participação dos colaboradores também. Então, a intercooperação não é só o conselho, é um todo, né? A cooperativa como um todo, os cooperados e os colaboradores participando de algum projeto. Eu entendo que um dos pontos que a gente mais pode explicar, né, sobre a intercooperação é esse olhar comum que as cooperativas têm, né, para a sua comunidade, esse olhar comum que as cooperativas têm para o coletivo acima do individual, ou seja, a partir desse olhar comum, elas entendem que trabalhar juntas pode, né, trazer melhorias, benefícios, ficar mais fortes. Então, eu queria que vocês trouxessem, se possível, mais exemplos de como que vocês enxergam que isso acontece efetivamente, sabe? De fortalecimento. Eu achei muito bacana, Eliane, esse exemplo que você trouxe, de que logo que você entrou na Coabra, ela ainda não era associada a uma instituição financeira cooperativa, né, para movimentações financeiras. Como foi perceber que isso era uma vantagem, que passaria a ser uma vantagem? É interessante isso, porque são as raízes, né? Então, como eu já vinha de um segmento, já vinha do cooperativismo, então, quando eu entrei, que eu vi o balanço, falei, nossa, não tem uma cooperativa aqui, né? A Coabra não é associada ainda a uma cooperativa. E a adesão do conselho também, no apoio a essa visão. Então, quando a gente trouxe para a reunião do conselho, já foi aprovado e começou a movimentação. E desde então, a gente foi fortalecendo os contratos, a gente fazendo um trabalho da conscientização, realmente, dessa intercooperação, da importância. Então, o dinheiro não dorme na conta, né? O dinheiro não dorme na conta, o dinheiro do produtor não dorme na conta. Ele está ali porque, no final, tem a distribuição de sobras. Então, quando isso vem para a cooperativa no resultado, quem que ganha?
O Cooperado Coabra, o Cooperado Sicredi. Quando a gente contrata um colaborador também, a gente estimula, traz essa conscientização, faz um treinamento, um desenvolvimento para ele ser sócio de uma cooperativa. Então, a gente vai trabalhando essa intercooperação. E foi muito bacana na época, porque... E isso vem da identidade, né? Que é o que eu falo do sangue verde, que é o da gente ser picado. Porque você bate o olho e fala, nossa, eu estou numa cooperativa do ramo agro, mas ela não é associada a uma cooperativa instituição financeira. Ou seja, o dinheiro estava indo. O dinheiro estava indo, você está entendendo? Então, quando a gente trouxe essa consciência e vai trabalhando, e hoje os colaboradores também são associados de Sicredi Ouro Verde, de uma cooperativa. Né? E Alice, você estava contando também do início, né, das duas cooperativas, o quanto também foi próximo, né? E quanto tinha um objetivo comum ali, né? Na verdade, eles... um ia complementar o outro, né? Então, hoje estava ela comentando, Eliane, todos os nossos cooperados, os valores que eles recebem na conta, todos eles são associados do Sicredi, todos eles, os depósitos que a gente faz para eles, é todos na conta do Sicredi. E como os nossos colaboradores. Quando eles entram, que a nossa folha de pagamento é feita através do Sicredi, a gente sempre comenta com eles, associa lá, a taxa não é muito para você se tornar sócio. No final do ano, você pode movimentar, você tem o retorno, você vai ter a participação, né, dos lucros. E tem assim, dado certo. É impressionante como que você começa a implantar o espírito cooperativo já desde quando eles começam a trabalhar lá. E mesmo a gente faz em casa também, né? Com os filhos, com os netos. Desde sempre já tem a poupança dos netos, já tem os filhos, já dizia que tem que aprender o que é cooperativa e explicar o diferencial, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente... Pode falar. Você sabe que essa consciência do colaborador, porque hoje é uma educação, né, que a gente está fazendo na sociedade. É um trabalho de todos nós que estamos no cooperativismo. Então, quando a gente contrata um colaborador que já tem uma vivência do cooperativismo, é uma coisa, porque ele já vem normalmente como sócio de uma cooperativa. Mas tem muita gente que não conhece. Então, na hora que a gente vai contratar, essa consciência, né? Não é que eu só pago por uma cooperativa. Não, o colaborador ele escolhe. Mas a gente traz a consciência da importância do cooperativismo. E ali ele já vai sendo picado, ali ele já vai sendo convidado para uma reflexão de uma sociedade diferente, que é o cooperativismo, né? Então, esse que é o nosso trabalho, né? O nosso desafio, nossa inspiração, né? A gente, né, ao longo desses 35 episódios que nós vamos fazer, né, Bruno? Nos primeiros episódios, a gente ouviu muitas histórias aqui sobre a criação das nossas cooperativas, né? E quando a gente olha para a história, né, de lá de Nova Mutum, né, da criação da Credi Lucas, e depois daqui de Lucas do Rio Verde, da criação da... Desculpa, Credi Mutum e Mutum Credi Lucas aqui em Lucas do Rio Verde, a gente também lembra de algumas histórias de outras cooperativas que foram fundadas junto, como é o caso da Cooper Mutum. E falou-se muito de como o cooperativismo fez muito parte do desenvolvimento, né, dessas duas cidades, principalmente, né? Eu queria, então, Alice, entender também, porque eu sei que tem uma história, né, muito de uma intercooperação que fez muita diferença para nossa região, né, que a Cooper Mutum teve muito envolvida, que foi a criação da Intercop. Então, conta pra gente um pouquinho. Então, nesse ano 1989, 90, nas crises, como eles tinham que ter outras opções, né, para achar saída, para poder a população que estava aqui já sobreviver e viver nessa região, que foi criada a suinicultura. Então, teve em Mutum, teve em Itapurá, Cooper Itapurá, Cooper Mutum. Aí, Sorriso era Coasol, me parece, e aqui era Coagril. Eles se juntaram, as 4 cooperativas, para formar uma central, que formou a Intercop. Então, naquela época, claro, depois teve... Não continuou dessa forma, mas durante muito tempo, então a ideia era toda a produção de suínos, fazer o frigorífico e entregar lá nesse frigorífico. Então, eu acredito assim, que para aqueles anos foi muito importante essa intercooperação, né? Que trouxe soluções momentâneas e
e capitalizou novamente os produtores, né, os associados. E foi determinante para todo Foi esse determinante. processo de agroindustrialização que os municípios passaram, né? Com a vinda depois de grandes agroindústrias, né? Imagina hoje o que significa para Nova Mutum ter o frigorífico de suínos lá. Então, isso por trás disso, quantas pessoas vieram para trabalhar, quantas pessoas mais puderam entrar como associado para fazer a criação de suínos. E isso movimenta uma cidade, né? Hoje tem 1.000 empregos lá. Então, quantos associados, quantas pessoas que trabalham lá, que hoje também já são associados Sicredi. Então, isso tudo movimentou e vem se mantendo até hoje, né? Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre os exemplos dessas ações de intercooperação. Eu acho legal, já foi mencionadas algumas, mas para a gente poder falar de mais algumas e também que vocês, junto a isso, compartilhem qual que é o sentimento que vocês veem de transformação na comunidade. Porque são ações para a comunidade que geram um impacto muito positivo. Então, como que vocês veem isso? Lá a Coopermutum sempre participa do Dia C, né? Então, eu acho muito legal. Lá se une, assim, lá não tem Sicredi, não tem Sicobi, não tem Unicred. Então, nós também sempre participamos. O ano passado, que teve uma ação de comprar leite para o Banco do Leite, foram 550 e não sei quantas caixas com 12 litros. Nossa. Esse Banco do Leite, ele serve 170 famílias mensal. Então, é 170 caixas que tem, todo mês eles têm que ter para fornecer para essas famílias. Eu acho que foi um acontecimento, foi muito legal. A união, assim, lá não tinha ciúme, era uma cooperação. Não era uma marca sobre a outra. Não tinha, era muito legal. E a gente fez parte e ficamos muito felizes de estar sempre ajudando. Teve outras participações também, mas essa foi o que mais me marcou, assim, nos últimos tempos. Nós já participamos tem algumas ações, mas hoje eu vou focar muito no Encanto de Beleza, porque, assim, é uma parceria muito forte com o Sicredi. Então, teve momentos, assim, que a gente pensou, vamos seguir com o projeto? E o Sicredi veio e nos apoiou, os colaboradores, né? Então, assim, o Encanto de Beleza, você falou de transformar a sociedade, né? O que toca, o que emociona a gente, né? Nós fazemos esse encanto, a gente escolhe, como eu comentei um pouquinho antes, agora vai ser dia 27/9, para você ter uma ideia. E a gente recebe Coabra e Sicredi, aproximadamente, já tem hoje 145 inscritas, mulheres em tratamento de câncer, e a gente se reúne num hotel, no espaço, e serve um café da manhã para essas mulheres, faz a maquiagem delas, inclusive colaboradores da Coabra, colaboradores do Sicredi, fica um grupo grande lá em Cuiabá contribuindo, servindo mesmo a sociedade. E, na sequência que elas fazem a maquiagem, a gente tira as fotos. Antes, lá atrás, tinha 2 momentos. Tinha o primeiro, porque não tinha aquela foto digital que saía na hora, né, ali. Então, a gente tirava a foto e depois nós entregávamos no segundo momento. Agora, não. Agora, a gente já tira a foto, já coloca num kitzinho, já coloca a foto dela e já entrega. E aí tem toda uma cerimônia que nós fazemos. Então, amanhã é o Encanto de Beleza. O que a mulher tem de mais lindo, né? O rosto. Então, faz um trabalho. Tem muitas mulheres que vão em tratamento mesmo, desfilam, conversam e recebem o que nós temos de mais precioso, que é nosso tempo ali, o carinho, o amor que a gente dá para essas pessoas, né? Então, é um momento, até convido, né? Eu acho que vocês ainda não foram, né? Mas lá de Cuiabá, muitos colaboradores já participaram. É um momento único. E aí você vê a grandiosidade dessa ação, que nós sempre fizemos ela em julho. E esse ano nós mudamos para setembro. E as assistidas ligando, não vai ter, esse ano não vai ter o evento, ansiosas para saber. Então, eu realmente contribuí com a sociedade de uma forma muito prática, né, ali, você sentindo, você apoiando. Não é só sobre a maquiagem, né, mas é sobre o abraço que você dá, a energia que você
entrega para aquelas pessoas, né? Todo o amor. Então, hoje a Coabra, com o Sicredi, tem esse projeto que, para mim, assim, é a intercooperação mesmo na veia e pensando no bem comum, né? Que de todos ali da sociedade que nós estamos inseridos. Que legal. Agora, Por favor. agora a gente vai participar, agora dia 3 de outubro, de uma outra ação que vai trazer um show artístico junto com o Sescope. Vai trazer lá em Mutum um ônibus que faz um show artístico para as crianças, que é perto do dia 12 de outubro. A Cooper Mutum está participando também. E aí vai distribuir pipoca, algodão doce, e eles vão poder assistir coisas relacionadas à cooperação, à reciclagem de lixo, coisas educativas. Então, nós estamos agora no dia 3 de outubro, junto com outras cooperativas, promovendo essa ação também, que vai explicar o que funciona uma cooperação, uma cooperativa também. Levar lazer, cultura para a comunidade, né? A Coabra também vai participar desse. Lá em Cuiabá vai ser dia 8 de outubro. Legal. Então, é a intercooperação de várias cooperativas, né? Então, assim, é um projeto bem rico, porque vai ser o primeiro que o Sescope, a OCB, está conduzindo. Então, vai trazer esse show, mas as cooperativas já tem um grupo ali. As cooperativas, tem uma que vai ser anfitriã, que vai estar recebendo, apoiar, né? E nós vamos entrar como apoiadores, né? E aí entra essa consciência também da gente convidar os colaboradores, a família dos colaboradores, porque vai ser a maior divulgação do cooperativismo. É você evidenciar o cooperativismo na prática, né? As pessoas vendo na prática. E tivemos também no ano passado, gostei do que você falou, da consciência, né? Que nós tivemos na escola ali da Cooper Ensino. Inclusive, nosso presidente foi lá na prática ali, acompanhou todo o projeto no dia ali com as crianças. E essa consciência do lixo, da onde jogar, da limpeza. Então, teve a ação e, no final, essa orientação para as crianças. Porque não é só ir lá e participar do evento e deixar tudo sujo, né? Certeza. É como que você conscientiza. Então, foi a Coabra com uma outra cooperativa também participando ali em Sinop. Legal. Então, são várias ações aí da intercooperação. E eu queria falar, então, sobre um outro pilar, assim, importante quando a gente trata de intercooperação, que é o aprendizado, né? As trocas proporcionadas, né? Pelas cooperativas quando elas atuam juntas. E aí vocês estavam nos contando, antes da gente começar a gravar, sobre uma grande experiência que vocês duas tiveram, que foi visitar, né, um dos berços do cooperativismo no mundo, né? Então, isso também foi uma prática de intercooperação e que agregou, com certeza, muito para a vivência de vocês e das cooperativas que vocês representam. Contem pra gente. Com certeza, né, Eliane? Foi muito bom. Aprendizado, um conceito assim um pouco diferente, né? Mas que assim, no fundo, você vai lá, você vem assim, olha, eles fazem coisas que a gente pode aplicar aqui, né, Eliane? Então, muito, muito, muito interessante. Quando nós estivemos lá, porque você chega, é o que você falou. Isso, vamos explicar para quem está nos ouvindo para onde foi, então, e o que nós representa essa viagem. Nós fomos para Mondragón, que é o berço, né, do cooperativismo. No país basco da Espanha. Exatamente. Eles dizem que é país, né? Então, assim, é uma experiência, porque é escola, né? Você visita as escolas do cooperativismo. Então, é na prática. Nós ficamos dentro do ambiente lá, com vários depoimentos, várias experiências, né? Isso foi em 2014 que nós fomos, né? Nós fomos juntas, né? Então, assim, você sai de lá, é uma inspiração, porque você sai de lá e fala, nossa, o que a gente pode aplicar? O que a gente pode fazer isso dentro da nossa cooperativa? E uma das coisas que, assim, eu me autoconscientizei depois que eu estive lá fazendo essa visita, é olhar mais para esses profissionais, para as pessoas, aqueles que já conhecem o cooperativismo, mas também aqueles que não conhecem. O que falar, como aplicar, como desenvolver essas pessoas no berço mesmo, nesse DNA do cooperativismo, né? Então, foi uma experiência única, um aprendizado, uma autoconscientização para a gente. Então, eu, por exemplo, teve uma situação dentro da cooperativa que teve o ICOP, que foi uma faculdade ali dos profissionais, né? Então, eu cheguei, eu fiz uma cooperativa, uma pós-graduação em Direito Cooperativo, e veio professores de lá também, da Espanha, né? E aí eu peguei e falei, teve um momento que eu falei, gente, vamos contratar
profissionais que estão estudando, que estão fazendo a formação do cooperativismo. E aí você remete àquela experiência. Então, todas as vezes assim que você tem um desafio maior no desenvolvimento de pessoas, que a gente sabe que não é fácil aí no dia a dia, a gente remete àquela experiência. Por quê? Inspira a gente, né? Você lembra, porque lá é o berço mesmo do cooperativismo, é o supermercado, é a faculdade, é tudo. É tudo. Você entendeu? Então, assim, é muito lindo, vale a pena. O que chamou né? a atenção lá é a união que eles têm. Eles têm um problema para resolver. Eles têm uma união entre eles e uma determinação, uma cooperação. É impressionante como a forma como eles se unem para resolver os problemas que eles têm. Então, isso é uma forma grandiosa de cooperação. Nós temos uma frase, né, juntos somos fortes, unidos somos melhores ainda, né? Porque não basta a gente estar só unido, a gente tem que estar junto mesmo, né? Essa união, mas na prática, né? O que nós estamos fazendo de diferente? O que nós estamos fazendo para somar? E é essa emoção, essa conexão que a gente tem. Então, o que eu estou desenvolvendo? O que eu estou fazendo pela sociedade? O que eu posso fazer melhor? Né? E a gente é humano, né? A gente está ali, a gente erra ali, vem aqui, acerta ali. Então, o desenvolvimento maior, eu falo que quando tem essas ações, o maior aprendizado é para a gente mesmo. Porque você chega lá querendo contribuir de alguma maneira, mas a gente sai abastecido, tipo nesse do Encanto de Beleza, essa outra ação que teve aqui em Sinop, e várias outras ações que nós tivemos da intercooperação, né? Das cooperativas. Então, agora, olhando um pouquinho, né, a partir de vivências como essas, em que vocês puderam enxergar como o cooperativismo pode ser ainda mais presente na nossa vida, né, nas nossas comunidades e contribuir ainda mais, obviamente, né, para onde a gente está vivendo. E a gente costuma falar também, a gente até ouviu em alguns episódios, né, Bruno, o quanto ainda o desconhecimento é um desafio, né, o desconhecimento sobre os diferenciais do cooperativismo ainda é um desafio que a gente precisa vencer. Que futuro vocês imaginam, então, né, tendo essas inspirações de como o cooperativismo, a intercooperação, o fortalecimento das cooperativas pode beneficiar ainda as nossas comunidades e mudar, né, as nossas comunidades? Eu acredito que a gente não pode desistir nunca, né? Que a gente tem que ter a consciência que a gente tem que deixar um legado. Que eu tenho que deixar um legado. Então, como a gente está no meio das cooperativas, é uma forma da gente também divulgar e manter e passar para os mais novos. Porque vai ter as sucessões. Os meus sucessores lá onde eu trabalho, os sucessores das cooperativas, das diretorias. Então, a gente tem que praticar o cooperativismo até para os meus netos. Porque no futuro vai ser como, né? Se deixar eles só na individualidade. Eles têm que também aprender o que é cooperar, o que é respeitar o outro, o que é sabendo que se eles se unir, eles vão ser mais fortes. Então, a gente tem que preparar hoje, eu acredito assim, os mais novos. E que não é uma tarefa fácil você disputar com as telas hoje, com as facilidades, né? Mas a gente tem que deixar esse legado que o cooperativismo é uma das forças para o futuro deles também, né? Você sabe que eu vejo assim, né? Eu estava até comentando com a Alice ali, na hora que a gente estava... uma ação que o Sicredi está fazendo, que é muito grandiosa, porque eu vejo o cooperativismo como um caminho de luz. É um caminho de luz para a sociedade que a gente está vivendo hoje. E esse legado, como ela está falando, o que fica? Então, nós fomos convidados, por exemplo, quando eu fui convidada para ser coordenadora de núcleo, eu não tenho tempo, eu estou corrida, não vai dar, eu não vou estar presente, né? Então, a primeira reação que vem é você dizer não, porque você não vai conseguir fazer, né? Que não vai conseguir dar uma atenção. Mas é uma sementinha. Se você tem 10 encontros, se você conseguir participar de 1, ou de 2, ou de 3 ali, mas você sair com aquela experiência e conseguir levar para dentro da sua cooperativa, para dentro da sociedade que a gente está inserido, isso vai crescendo. E uma ação que vocês estão tendo, que o Sicredi está tendo, que está de parabéns,
levar a gente, igual ano passado, meus 30 anos de cooperativa, eu ganhei a viagem lá para Nova Petrópolis, né? Que a gente foi conhecer também o berço. Nós fomos lá em Mondragon, falamos de Mondragon, legal. Mas e aqui? Você está entendendo? E eu não conhecia. 30 anos de cooperativa. Nós temos, né? Quantos exemplos a gente tem? Então, o que o Sicredi está fazendo? Ele está plantando a sementinha ali cada vez mais, a gente vai, conhece, e a gente vem descendo isso para o time, para os colaboradores, para a família, para as associações. Então, esse Encanto de Beleza mesmo, são 4 associações envolvidas. Então, eles tem 2 lá não era associada ainda, né? Acho que as 4 ainda não eram. Mas aí entraram e começa a conhecer o cooperativismo, começa a entender. Então, é uma transformação, né, que a gente vai fazendo, né, no dia a dia. Então, eu vejo o cooperativismo como caminho de luz mesmo. É um desafio? É. Mas é necessário, é importante, é relevante no momento que nós estamos vivendo com essa sociedade hoje, né, com as dificuldades. Como você falou das telas, como você falou de muitas outras coisas aí que está acontecendo, é um jeito de servir melhor a sociedade. Mesmo com os desafios, eu imagino que o sentimento e a sensação de orgulho seja muito grande. Muito. A gente está chegando no final do episódio, então eu queria que vocês tivessem esse momento para falar realmente dessa conexão, da intercooperação, de como vocês se sentem estando neste meio, né? E que deixem, então, essa mensagem aí para que outras pessoas se conectem, compreendam mais e estejam mais ligadas à intercooperação. E se inspirem, se né? inspirem. Na experiência de vocês. Olha, o cooperativismo, para mim, sempre foi tudo, né? Eu tenho 44 anos, imagina. E vivi só o cooperativismo. Hoje eu falo assim, se eu tivesse que trabalhar numa outra empresa ou num órgão público, eu acho que eu não ia me dar bem. Porque eu gosto da cooperação, eu gosto do cooperativismo, do modo de ser, esse conjunto de pessoas. Então, isso me atrai. E eu sempre gosto de comentar, diz, olha, isso faz a diferença para o mundo. Faz a diferença para a comunidade, faz a diferença lá na minha família, faz a diferença lá dentro da cooperativa com os nossos colaboradores. E cooperativa é tudo. E eu acho assim que se todo mundo pensasse dessa forma, o mundo seria, com certeza, muito melhor. O cooperativismo, na minha vida, né, eu falo que foi terapêutico, sabe? Eu tive alguns desafios. Então, assim, quando a gente olha para dentro, né? Então, o que o cooperativismo fez na minha vida? Foi transformador. Então, o que a gente pode fazer? Passar isso para adiante, de alguma maneira, contribuindo de alguma forma, seja com um colaborador, seja com uma associação que a gente está inserido. Então, a mensagem que eu deixo, quero parabenizar o Sicredi, né? Eu estava falando para a Alice, né? Quantas pessoas poderiam ter sido convidadas? E olha que privilégio, que honra a gente estar aqui, né? Falando daquilo que a gente gosta, daquilo que faz o olhinho da gente se emocionar, né? O coração bater mais forte. Então, eu vejo, sim, como luz, é um desafio, mas é gostoso. Dá prazer para a gente trabalhar, cuidar. E a mensagem venha ser cooperado, venha conhecer o cooperativismo, venha viver essa experiência. Bom demais. Muito bom. Obrigada, viu? Parabéns, né, Raízes? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom receber vocês aqui, né, Bruno? Eu já estava quase chorando. Nossa, 2 histórias inspiradoras de 2 pessoas que realmente vivem, né, a essência do cooperativismo, né? E falamos bastante de intercooperação e a gente consegue enxergar no olhar de vocês, né, o quanto a gente ainda pode construir mais, né, a partir dessa presença das cooperativas nas nossas comunidades. Então, parabéns pela atuação de vocês e muito obrigada por estarem com a gente hoje aqui no nosso Raízes Ouro Verde. Obrigada ao Sicredi pelo convite, né? Ficamos muito orgulhosos de ter sido convidadas. Muito obrigada, viu? A diretoria da Coabra, os colaboradores, né? A gente tem uma gratidão imensa pelo Sicredi e por tudo que já fizemos juntos e podemos fazer ainda muito mais, tá? Muito obrigada e parabéns pelos 35 anos. Muito legal, a gente agradece também, é claro, a cada um que nos acompanhou nesse 32º episódio. Temos ainda mais 3 episódios pela frente, nesse especial, né, nesse conteúdo especial que foi preparado aí com tanto carinho
para celebrar realmente os 35 anos da nossa cooperativa, como bem disse a Eliane. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Na próxima semana nós temos mais, né, Camila? Com certeza, ainda tem muito mais histórias vindo por aí. Então, continue acompanhando com a gente. E se você quiser rever algum dos episódios ou voltar em algum conteúdo que eventualmente você não conseguiu assistir, lembrando, tá tudo no nosso site sicrediouroverde35anos.com.br. Então, esperamos você na próxima semana. Até lá!